primogênito eleito do Cordeiro, com a paz do Senhor. Aleluia. Quantos já sentiram a presença do Senhor aqui nesta noite? Glória a Deus. Quero aproveitar a gentileza dos irmãos que estão sobre os pés. Abrir as vossas Bíblias lá em João 14. Aleluia. Dentro do tema, mas só servindo de auxílio. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Aleluia. Capítulo de número 14, versículo 1 em diante. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus, Pastor Neto, Pastor Jacques, pela confiança. Aleluia. E aqui estamos para adorar o Senhor. Nesta noite somos adoradores do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. João 14, assim diz a palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sempre adorando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós estamos aleluias, diante de dias, alguns dias difíceis, mas estamos diante de dias, aleluias, que se aproxima o arrebatamento da igreja. Aleluias. Domingo, quinta-feira passada, quinta-feira agora, melhor dizendo, eu estava ali na congregação conversando com os irmãos. A semana anterior, a semana começa, eu vim para a chácara, pastor Nativo, e ele estava ali sentado analisando o tempo. Aí me lembrei das passagens de Jesus, quando Jesus dizia, quando Jesus estava falando, quando os discípulos indagavam ele pela sua vida, como é que seria, como é que eles iriam saber que se aproximariam à sua vida. E os discípulos, Jesus fala aos discípulos e chama até de bobo, de tolo, assim, dizendo: olha, vocês começam quando vai chover, vocês conhecem, quando se levanta uma nuvem, vocês conhecem, quando se aproxima uma estação. E Jesus estava falando que da mesma forma seria a sua vinda, os sinais eles iriam aparecer. E eu me lembrei da mudança das estações. Eu estava ali, se não me falha a memória, dia 10 de julho. O tempo se fechou, desceu água, correu na biqueira da casa, molhou o chão, molhou a terra, apagou a poeira. E ali a tardezinha, e eu amanheci o dia, aleluia, ali adorando ao Senhor e agradecendo a Ele, porque assim como o pastor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E ali eu senti o Senhor falando com o seu povo, falando que a sua vida está próxima. Aleluia! Glória a Jesus. Quando o pastor Jacques fala do tema missão, avivamento até o arrebatamento, fala de missão, mas falamos de salvação. Aleluia. E para falar de salvação, nós temos que falar do nosso Salvador. Aleluia. E o nosso Salvador, ele é algo extraordinário, ele é algo especial. Eu acho interessante quando nós começamos a estudar a nossa Bíblia, o nosso manual cristão. Nós começamos a ler e cruzar versículos, e a Bíblia começa a explicar a história,
começa a explicar uma história. Então, às vezes estamos lendo uma história, aleluia, que aconteceu há um tempo, e além, passamos por aquela história e começamos a outra, acontecido 700 anos depois, e uma história se batendo com a outra, ali ajudando nós compreendermos a outra, e a palavra do Senhor explicando a sua própria palavra, e as coisas se encaixando, e a promessa dele se cumprindo, e a sua igreja na presença dele, adorando ele na beleza da sua santidade. Quando olhamos desde a criação, desde o Gênesis, nós já começamos a ver alusões acerca de Cristo, acerca de Jesus. Aqui foi mencionado pela nossa irmã Cassiane acerca de Isaac. Foram mencionados ali, aleluias, que ali já tem uma indicativa do sacrifício do seu único filho. Ali já tem-se uma indicativa que Jesus ele viria, aleluias, ele viria para pregar o seu evangelho, para organizar um grande evento, para organizar um grande avivamento, que iria se levantar sobre a face da terra. E aqueles que creram, aqueles que seguiram, eles iriam fazer parte dessa grande salvação, deste grande avivamento. Quando nós falamos de salvação, nós falamos do significado do ato de salvar, de remir. Para o dicionário de português, nós vemos o significado de salvação é o ato de remir, o ato de redenção. Quando olhamos para o significado de Salvador, que salva, aquele que salva, o Salvador, por histórias isoladas, por pessoas isoladas. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ela é enraizada até o mais profundo. E quando pessoas tentam desenraizar, arrancar, pastor Nativo, ele acaba provando dia após dia que os acontecimentos são verídicos, que o vosso Jesus ele é verdadeiro, que o vosso Deus ele existe e que nada pode contestar a sua presença. Aleluias. Glória a Deus. Temos a história de Jó, mas quando nós olhamos o aperto que Jó passou, tudo que Jó passou, e nós vemos no capítulo 19, no versículo 25, Jó, ele esperando o seu Redentor. Quando seus amigos, ele apertam Jó e falam ali, Jó, se eu fosse tu, Jó, ali, ia em alguém, algum sacerdote, confessava o seu pecado, e vai em alguém, isso aí não está certo não existe uma pessoa passar por tudo isso, está íntegro, está reto, está aí tranquilo, aleluia. E Jó, ele vira para os seus amigos e fala, olha, vocês falam demais, vocês não conhecem, aleluia, sabe de uma coisa, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Jó ele estava atestando a vinda de Cristo, Jó ele estava atestando o seu Redentor. Quando nós olhamos para a palavra Redentor, se diz remidor, se diz resgatador. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo de número 15, nós vemos ali, aleluias, o ano da remissão. O que é que significava o ano da remissão? O ano da remissão, alguém, um escravo, alguma pessoa estava devendo para um credor, e ali ele iria trabalhar, ele iria para aquele lugar, mas ao 7º ano, ele tinha que ser liberado. O seu Senhor ia resgatar ele daquele lugar novamente. Sabe o que Jó estava falando? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele olha, eu posso passar por tudo, eu posso passar por dificuldade, mas eu acredito que o meu Redentor, ele vai se levantar sobre a terra.
Ele vai se levantar, Ele vai me auxiliar, Ele vai me ajudar, Ele vai me resgatar desta situação. Aleluia. E Jó, ele falou: olha, eu vou estar, Ele vai me resgatar, para não voltar para mas Jó já estava falando da segunda vinda de Cristo. Jó estava falando da vinda dele espiritual. Jó estava falando do arrebatamento, onde não teria dor, onde não teria tristeza, e ele não iria por tudo que ele passou. Não ferir a sua comunhão com Deus, não feriu a sua intimidade com Deus. Ele não pegou em um só minuto. A sua esposa falou: olha, dessa situação já basta, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ali nós vemos na leitura, na história, ele passivamente dizendo: olha, você fala como uma louca. Aleluia. E não fere a sua comunhão com Deus. E analisando a história, aleluia, as coisas sempre foram do jeito que quis. Tempos mais difíceis, tempos melhores um pouquinho, mas os tempos sempre foram cheios de altos e baixos e de dificuldades. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, fala de guerras, fala de pertes, fala de dias difíceis. Quando olhamos para os profetas Isaías, Jeremias, o tempo dele foi tão difícil que teve que escrever um livro das suas lamentações, tratado-se como um profeta chorão, porque ele estava na presença do Senhor, chorando, intercedendo e buscando pelo povo ímpio que não queria a presença do Senhor, mas ele estava lendo o Senhor, aleluia, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Aleluia. E quando nós analisamos os dias em que estamos vivendo, aleluia, se aproximando deste arrebatamento, se aproximando, nós vivenciamos isto, nós vivemos, estamos vivendo isto. Jesus, ele vindo há 2023 anos atrás, e aqui estamos vivendo esta promessa de o profeta messiânico, que sempre profetizou acerca desse Jesus. Quando olhamos para o capítulo de número 53, foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias, profeta que profetizou mais acerca de Cristo. 700 anos aproximadamente, 700 anos antes de Cristo. E ele profetiza, e no capítulo 53, ele fala: quem deu crédito à vossa pregação? Aleluia. E ele fala acerca das nossas pisaduras, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E 700 anos depois se cumpre aquilo que Isaías tinha profetizado, e se cumpre as profecias, e Jesus veio a esta terra, cumprindo os profetas, cumprindo-se, e Jesus começa a pregar o seu evangelho. E pensa num evangelho maravilhoso. Eu falo do evangelho maravilhoso porque quando nós começamos a ler os evangelhos, nós vemos as pessoas seguindo a Cristo. Eu gosto sempre de dizer que Jesus tinha algo especial com o caminho.
Porque nós vemos, os irmãos veem e já entenderam. Pouquíssimas vezes nós vemos a história de Jesus entrando em uma casa. Jesus chegando na porta e falando: olha, eu quero entrar aqui. Eu quero que você me receba, se oferecendo ali. Jesus ia passando por um caminho. E as pessoas ficavam sabendo que Jesus estava passando por ali. E as pessoas iriam até a beira daquele caminho e seguiam até Jesus. As pessoas que queriam algum milagre, que estavam necessitando de um milagre, estavam precisando de um milagre, perguntando o porquê de hora por outra. Pastor Neto, um pastor, um pregador, chamou: olha, quem quer vir receber uma oração, vem aqui à frente. Se tinha necessidade mesmo daquilo. Aí eu entendi essa parte do caminho, porque as pessoas, elas seguiam Jesus. Vem receber uma oração. Eu entendi que aquela pessoa, ela está querendo algo a mais de Jesus. Ela anda com Jesus, ela ouve o que Jesus fala, ela ouviu falar de Jesus, mas ela quer ter um encontro com Jesus para receber o seu milagre. E esse Jesus maravilhoso, por onde ele ia passando, ele ia chamando a atenção de pessoas. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Agora imagine só, eu gosto de sentar e ouvir um culto de ensino, ouvir uma mensagem, ouvir uma palavra, assim como eu gosto de sentar, ouvir o pastor Neto ministrando, e ali referência por referência, história por história, eu fico fazendo. Imagine você estar sentado em um lugar, ouvindo a voz de Jesus. Ouvindo Jesus falar acerca do seu reino. Ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus, caminhando com Jesus. Certo que hora por outra tinha alguém curioso para estar ali por outra, querendo pegar Jesus em alguma situação, mas Jesus, ele era direcionado, 100% homem, 100% Deus, aleluia. E ele sabia como lidar com essas pessoas. Jesus, ele sabia como levar essas pessoas e ensinar elas através da sua palavra. Glória a Deus. E o bom de estar na presença de Jesus é que nós aprendemos, aleluias, nós aprendemos sobre o Salvador, nós aprendemos como buscar a salvação. Que Jesus, ele conversando com seus discípulos, ele vira para seus discípulos, fala: olha, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Jesus fala para seus próprios discípulos: olha, para me seguir tem que ter uma renúncia, tem que ter algo e tem que querer realmente. E um certo jovem chega para Jesus e fala: olha, o que ele fazer para herdar a vida eterna? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Aleluia. E Jesus fala para ele: olha, tu sabe dos mandamentos, dos profetas, das coisas. Ele: não, isso sei da minha mocidade. E Jesus entende que ele queria um elogio, queria alguma coisa. E Jesus fala para ele: olha, já que tu quer ser perfeito, vai, vende que tu tem, divide com os pobres e vem e siga-me. E ele, se entristecendo, baixou a sua cabeça e foi indo embora. E Jesus ali dando a entender ao povo, aleluia, acerca daquela história, que ele não queria deixar as suas riquezas, ele não queria renunciar àquilo que ele tinha, ele só queria ali causar um episódio naquele momento. Mas Jesus, ele nos deixa uma grande história para as nossas vidas, que ele é o nosso caminho, que ele é a nossa verdade e que ele é a nossa vida. Glória a Deus. Quando nós
nós olhamos para João, o evangelista, lá no versículo que lemos, nós vemos João no seu capítulo 1, falando acerca do Messias. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 3, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João, seu discípulo, atestando do seu evangelho, acerca da grandeza do seu Jesus, um dos discípulos, o amado, que esteve com Jesus, que esteve ali aos caminhos de Jesus. Então nós entendemos na historicidade da coisa, dos 4 evangelhos, naquilo que o Senhor nos trouxe. Aleluia. Jesus ensinando pessoas no seu evangelho, ensinando pessoas, se encontrando com pessoas, com a mulher samaritana na beira do poço, e falando para ela: olha, se que alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais teria sede. No mesmo capítulo de João, lá à frente, ele dizia: olha, eu sou o pão da vida. Moisés deram um pão, eles comeram este pão, mas tornaram a ter fome novamente. Mas eu sou o pão da vida. Oh, maravilha! Jesus, ele ensinava aos seus discípulos, e olhando aos discípulos de Jesus, olhando para Pedro, para João, os mais chegados de Jesus, e Pedro vivendo a sua intimidade com Jesus, Pedro falando acerca de Jesus, o porquê que eles defendiam tanto aquele evangelho, porque eles conheceram, aprenderam aos pés de Jesus, cada palavra, mesmo em seus erros, mesmo em seus acertos, mas eles estavam ali com Jesus. Jesus andando por cima do mar, e Pedro: Jesus, eu quero ir ter contigo. Pedro vai, começa a afundar. Jesus pega Pedro e aleluias, e sobe Pedro de novo. Se fosse outro, Pedro tinha afogado, mas Jesus: não, tu estás comigo, rapaz, espera aí. Tu vai ser o pastor, tu vai ser o pastor dessas ovelhas, calma aí, vamos aprendendo. Jesus ensinando certa feita, o pastor Nativo, uma palavra apertou um pouquinho. Creio eu que ele estava usou as palavras lá que usou, começou indo embora, foram se dispersando. E Pedro, acho que querendo agasalhar a situação, chegou ali a Jesus e fala: Jesus, ele maneira um pouquinho aí nessa palavra, calma aí um pouquinho. As pessoas não estão gostando não, elas estão indo embora. E Jesus vira para Pedro e fala: olha, se vocês quiserem ir também, pode ir, pode pegar o caminho das pessoas que foram, pode ir ao caminho. Porque naquele momento Pedro, ele passa um filme ali na sua mente, ele começa a ver os ensinamentos. Quando nós deparamos com situações da vida, pastor Matheus, eu gosto de lembrar das histórias da Bíblia, eu gosto de lembrar daquilo que passamos ou que outras pessoas passaram, estiveram por estar na presença de Jesus. Oh, maravilha! Eu posso imaginar Pedro passando aquele filme na sua mente, do primeiro dia que se encontrou com Jesus, ou das primeiras vezes que viu Jesus lá e sem apanhamos nada. E Pedro, ele era pescador, e quando ele é pescador em uma região, ele conhece cada palmo de água, ele conhece cada detalhe. Eu tenho um tio em Conceição do Araguaia, só dele olhar por cima e falar: não, é só botar a rede dele, coloca lá, rede eu vou lançar. E Pedro, naquele momento, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, se quiser ir, pode ir. E Pedro olha para Jesus e fala: não, eu não caminhei até aqui para ir embora daqui não. Por causa de uma palavra dura, eu trabalhei até aqui, aceitei Jesus até aqui.
Segurei a minha vida cristã até aqui, vou desanimar aqui de jeito nenhum. Creio eu que Pedro dá um passo para trás e fala: Senhor, de jeito nenhum. É só o Senhor que tem palavras de vida eterna. É só o Senhor que tem estas palavras. E não é porque as pessoas não aceitaram, não é porque a palavra não moldou da forma que elas queriam, que nós vamos abandonar esta caminhada. A palavra era dura sim, mas serviu de aprendizado para Pedro, por discípulos que estavam ao seu redor. Que a nossa vida, aleluia, a palavra, ela não tem que ser moldada de acordo com a vida que eu levo, da vida que eu faço, que eu falo, mas a minha vida tem que ser moldada de acordo com a palavra de Jesus, de acordo com o que Jesus tem para a minha vida. E quando nós salvação, quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de arrebatamento, aleluias, não tem como, aleluias, aceitar a Cristo, aleluias, não tem como ser avivado para esse Jesus, de estar na sua presença, olhando para Ele, autor e consumador de todas as coisas. Eles conversam. 14 das instruções aos discípulos, no 13, um pouquinho chegando no 14, nós vemos Jesus falando para os seus discípulos: olha, eu não vou estar aqui com vocês todo o tempo. Tem um projeto, tem um plano de salvação, e o plano é o sacrifício. O plano era passar pela cruz. Pedro interfere uma vez e ele repreende Pedro: para trás aqui, Pedro, calma aí, tem um projeto a ser feito, tem algo a ser cumprido, é dessa forma aqui, é desse jeito aqui. E os discípulos se preocupados, e Jesus fala aos seus discípulos no 14 que lemos: não se turbe o vosso coração. O que é turbar o vosso coração? É não desesperar em seu ânimo, é não perder a razão. Não se turbe o vosso coração, não se desespere, mas credes em Deus. Ei, glória! Credes também em mim. Pense numa receita. Não tem receita melhor, né, pastor José Roberto? Credes em Deus, credes também em mim. Oh, aleluia! Porque na casa de meu pai, ela tem muitas moradas, e é muitas. Pois eu vou e vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejai vós também. Os discípulos, se fosse eu, estava preocupado também. Se eu estava com Jesus ali, ladeado com Jesus, pastor João de Deus, eu também estava preocupado. Você imagine estando com o mestre, você vendo situações se levantando, e Jesus chegando: aquieta-te vento, acalma-te mar. E os discípulos vão então vendo-o mergulhar, e Jesus o pegar pela mão: calma aí, rapaz, tu tá comigo. Se fosse eu, Jesus, vamos deixar esse negócio de lado, fica aqui comigo, fica aqui conosco. Mas os discípulos, eles entenderam que tinha eu, que tinha você, que tinha a minha vida, que tinha a sua vida, que tinha a sua família, para fazer parte deste arrebatamento, para fazer parte desta salvação. E Jesus tem essa receita: olha, acredite, crê, aleluias, e parte muitas vezes do evangelho terreno de Jesus. Jesus falando: olha, crê somente, aleluias. E Jesus fala para seus discípulos: não se desespere, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia. Vocês conhecem o caminho. Então ele chega ali: Senhor, mas nós não sabemos o caminho.
Que Tomé, eu creio que ele estava imaginando um caminho aí no ar, no vento, não sei. Aleluia. Se Tomé, Jesus vira para Tomé e fala: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Aleluia. Pastor Jacques, uma coisa: se vocês já andaram perdido em um lugar, em um caminho, Pastor Nativo, quando você encontra alguém que lhe indica aquele caminho, é bom demais. Ou quando você está preocupado querendo ir num lugar, e você conversa com um amigo, com uma pessoa e fala: não, eu vou te levar lá, eu conheço um lugar. Aleluia! Aleluia, eu conheço um lugar. Eu tenho 34 anos que ando numa estrada. Nós temos uma chácara que o pai tem 40 anos que tem aquela chácara. Eu tenho 34 anos que ando por ela. Dos 4 anos para cá, uma vez na semana, 2 vezes na semana. E os meninos, olha, os obreiros, os meninos vão comigo. E fica vendo eu fazer as curvas, desviar das estradas, frear numa ponte. Olha, eu ando nessa estrada aqui há 34 anos. Eu andei nessa estrada na barriga da minha mãe. E eu conheço essa estrada aqui. Aleluia! Mas uma coisa é Jesus falar que Ele é o caminho. Aleluia. Muitas vezes nós se desesperamos com tantas coisas. Ou muitas vezes nos turbamos, assim como Jesus falou aos seus discípulos: vocês não se preocupem, tipo assim, olha, vocês estão comigo. Aleluia! Uma vez o convite foi feito e vocês aceitaram, foi a mim como único e suficiente Salvador. Vocês estão na minha presença. Pois eu quero te dizer uma coisa: vocês não se desesperem, vocês crentes em mim, crentes também em Deus, aleluia, porque eu sou o caminho, sou a verdade e eu sou a vida. E eu quero te dizer uma coisa acerca deste caminho, aleluia. Jesus, Ele é o caminho, Ele conhece o caminho. E eu quero te dizer, na estrada da vida em que vivemos, se estamos ladeando ela com Jesus, não se preocupem. Muitas vezes nós estamos preocupados porque estamos vendo a curva perigosa. Muitas vezes estamos sofrendo antecipadamente porque tem buracos na estrada, porque a estrada é ruim, porque o acesso de chegada é ruim. Mas eu quero te dizer, nesta noite você está na presença do Senhor e o Senhor te diz: não se preocupe, você está com o único e suficiente Salvador. Você tem um fôlego de vida e foi dado por Ele. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Versículo 16, 15, 16. Jesus, Ele instrui aos discípulos. Fala: olha, se vocês acreditarem, vocês vão fazer obras muito maiores do que esta. Que eu vou para o meu Pai, dizendo: olha, o meu ministério ele vai se findar. Aleluia. Mas o poder e a autoridade vai ficar. Aleluia! O poder e a autoridade, se vocês crerem, seguirem. Eu vou para meu Pai e o poder e a autoridade, vocês vão fazer obras muito maiores do que esta. Porque o meu ministério terreno, ele se finda. E vocês vão ficar com essa autoridade. Ainda tem outra mais: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar outro Consolador, para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Se coloque sobre os pés. Aleluia. Vocês não vão ficar órfãos. Vou enviar um Consolador. Jesus instruiu aos seus discípulos: olha, vocês ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos.
E na leitura prefacial do culto, nós lemos o presbítero Alaí, lendo no capítulo de número Atos, acerca da descida do Espírito Santo. E veio do céu como um som de um vento, veemente e impetuoso. E ali estava solidificando a igreja primitiva. Ali estava cumprindo a promessa de Cristo, que ele, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar. E Jesus envia quase essas 120 pessoas, e envia o seu Espírito Santo àquele lugar, e enche toda aquela casa, e começaram a falar em novas línguas como de fogo, línguas repartidas, cada um falava na sua própria língua. E as pessoas ao redor estavam ali, olha, são varões galileus, são pessoas, estão falando um idioma diferente, um em cada um idioma. Nós não compreendemos isso, é aquilo outro. E aquilo se encerra, e Pedro, ele fala, não, isso aqui é a promessa do Senhor que foi cumprida. E quando eu olho para aquele Pedro antes do arrebatamento, Pedro que em ocasiões tomava a frente de Jesus, falava, não é assim. E eu vejo aquele Pedro calmo, aquele Pedro pastor daquela igreja, dizendo, não é isso que vocês estão pensando, não é isso que vocês estão falando, mas o que é isso, aleluia, o que devemos fazer, olha, é aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, é seguir a Ele. E diz que naquele dia, o pastor Natinho, se agregaram quase 3.000. E no versículo seguinte, aleluia, nós temos a palavra nos dizendo, que diz que a igreja iria crescendo, o Senhor ia contribuindo com eles, aleluia, e a graça do Senhor, ela se manifesta nas nossas vidas. E daquele dia em diante não cessou, aleluia, e acontece todos os dias em cultos, pessoas sendo renovadas, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, voltando para suas casas não como vieram, mas abençoados pelo poder do Senhor, porque tiveram um encontro com o Senhor. Então nesta noite eu tenho uma palavra para o seu coração, aleluia, não se turbe o vosso coração, porque Jesus, Ele é o nosso caminho. Jesus, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Eu quero te convidar neste momento a curvar a sua cabeça. Aleluia. E adorar o Senhor um minutinho comigo. Adore esse Jesus maravilhoso, porque Ele tem bênçãos para as nossas vidas. Ele tem graça sobre as nossas vidas, Ele tem salvação para as nossas vidas, Ele tem renovo para as nossas vidas, dia após dia. E o nosso Jesus, Ele é maravilhoso, e o vosso Jesus, Ele é poderoso, e Ele tem graça para aqueles que estão na sua presença. Aleluia, adora Ele neste momento, porque o Senhor, Ele vai derramar do seu Consolador nesta noite. E tenho a plena certeza que você não vai voltar como veio, mas renovado e abençoado pelo poder do nome de Jesus. Eterno Deus Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença, aqui estamos ministrando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, sendo adorador neste momento. Senhor, neste momento, quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe este povo, abençoe este lugar de uma forma especial. Renove este povo, Pai querido, porque nós estamos neste caminho, e estamos neste caminho contigo, e nada melhor do que estar neste caminho na Tua presença.
E assim, Senhor, ministramos a tua bênção, a tua graça e a tua proteção em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos de uma forma especial. Ele está passando esse microfone ao pastor dessa congregação. Quero agradecer ao nosso Deus por tudo, em nome de Jesus.